E aí, pessoal, tudo bom? Este vídeo agora, deve estar aparecendo já o título para vocês, é o primeiro vídeo teórico aí da aula de hoje, né? E que ele vai falar sobre as relações que existem entre seno e cosseno, sendo a mais importante delas a chamada relação fundamental. Vocês já devem ter aprendido, de repente, algum tempo lá atrás. Mas hoje você não vai simplesmente aprender decorando. Hoje você vai entender. Isso que é legal. Você vai entender por que existe a relação fundamental, para que ela serve, da onde que ela saiu, bem como a relação direta entre os valores de seno e cosseno. Você vai entender um monte de coisa. Por que o seno 30 é igual ao cosseno de 60? Por que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de um arco é igual a 1? Muita coisa. Então vocês devem estar vendo aí o título da introdução e vamos aí começar um exemplo. Então, suponha aqui que eu tenho um ciclo trigonométrico, né? A gente sabe que no ciclo trigonométrico, ó, você tem os endereços, ó, 1, 1, menos 1, menos 1, né? Que são as dimensões aí do ciclo. Eu queira traçar um ângulo aqui, ó. Então, como sempre, né, ó, quando eu traço um ângulo, chamar esse ângulo aqui de x, eu determino um arco, tá? Que tem o mesmo valor numérico, né, do que esse ângulo. Então está aqui determinado. Quando ele cruza com a circunferência, fatalmente ocorre o quê? Ele forma aqui um ponto, ó, que é o cruzamento desse ângulo com a circunferência. Aí você vai projetar aqui para baixo e vai projetar aqui para o lado, né? Você vai fazer essas duas projeções e vai encontrar os valores de x e de y, se fosse no plano cartesiano, só que aqui não é o plano cartesiano, então, como esse eixo aqui é o eixo dos cossenos, esse aqui do seno, você vai ter o seguinte, esse lado aqui do triângulo vai ser o cosseno de x, o valor do cosseno de x, e essa projeção aqui vai ser o seno de x, que é igualzinha a essa, ó. São iguais. Então eu posso falar que o seno de x também está aqui. Então, se eu der um zoom, pegar aí, eu vou tirar esse triângulo daqui e vou desenhá-lo aqui embaixo. Ó. Vamos dar um zoom aqui. Ó. O que vai acontecer? Você vai ter a seguinte coisa. Ó. Você vai ter um triângulo assim, um triângulo retângulo. Tá? Esse triângulo retângulo, você vai ter a hipotenusa que mede 1. Por que mede 1? Porque o raio do ciclo trigonométrico é 1. Esse cateto que está na vertical, ele corresponde ao valor do seno de x. E o cateto que está na horizontal, ele corresponde ao... Opa, não tem quadrado aqui ainda. Ele corresponde ao cosseno de x. Aplicando o famoso teorema de Pitágoras, você vai ver que diretamente é o que a gente faz, você tem que a hipotenusa, deixa eu levantar um pouco isso, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, é isso aqui. Pronto, bonitinho. Temos já aqui a relação fundamental. Tá, ó. Vou colocar aqui na forma como ela é sempre vista, com um lá atrás para ficar mais fácil de visualizar. Ficou feio isso daqui. Vamos fazer de novo. Aqui você vai ter, ó. Aqui, ó. Isso aqui é o que a gente vai chamar de relação, tá? Fundamental da trigonometria. O que essa relação fala? Ela fala que se eu pegar o seno de um arco ao quadrado mais o valor do cosseno desse mesmo arco ao quadrado, sempre vai dar 1. Qualquer que seja o valor desse ângulo, desse x. Tá? Ele pode estar em qualquer quadrante, aqui eu fiz no primeiro quadrante, mas pode estar em qualquer lugar. Por semelhança a gente prova isso. Tá? Isso aí pode acontecer. Tá bom? Vamos então abrir uma outra página aqui, para a gente ver como que vai funcionar isso. Então você vai ter o seguinte aqui, ó. Relação fundamental, acabamos de ver agora. Ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sempre vai dar 1. Aí as pessoas pensam o seguinte, né? Para que eu vou usar esse negócio, essa tranqueira, essa equação aí? Ela é muito importante, porque através dessa relação, dessa equação, você tem duas incógnitas aí, seno e cosseno, né? O x seria um arco aí que
de repente não ter essa preocupação, mas você tem a priori dois valores, do seno de x e do cosseno de x, que é igual a 1. Então, se você sabe um, você consegue encontrar outro. Então, essa a relação serve para quando ele te dá o valor do seno ou do cosseno e quer que você encontre o outro. E futuramente isso vai servir até para calcular tangente, cotangente, qualquer coisa desse gênero, tá? Tudo bem? Então, a utilidade é essa. Uma das coisas que a gente faz logo de cara é provar que isso é verdade. Que os alunos ficam com aquela cara, será que é verdade? Você tá meio esquisito. Pegando na tabela, o seno 30, a gente sabe que é meio, né? Alguém já fez essa medição, viu que era meio, nós já temos a tabela. E sabemos também que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, se esta relação seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, tá? Se essa relação é verdadeira, eu posso tirar a prova agora. Aonde está x, eu exponho 30 graus. Então eu falo assim, ó, seno ao quadrado. Esse quadrado quer dizer que é o seno que está ao quadrado, tá? É o valor do seno. De 30 graus, é o valor do seno de 30 graus, mais o valor do cosseno de 30 graus ao quadrado aqui, vai ser igual a 1. Será que é verdade? Quanto que é o seno 30? O seno 30 é meio. Então, eu escrever meio ao quadrado, veja que eu troquei o valor do seno 30 pelo valor que corresponde a ele. Mais raiz de 3 sobre 2, que é o valor do cosseno 30, ao quadrado. Aplicando aqui o quadrado, você vai ter que isso aqui vai ficar 1/4, mais 3/4, porque raiz de 3 ao quadrado é 3, 2 ao quadrado é 4, igual a 1. Essa identidade vai ser demonstrada agora. 3 mais 1 vai dar 4, sobre 4 é igual a 1. Simplifico aqui, 1 igual a 1. Então você tem essa identidade que a gente chama demonstrada, né? Provamos que um membro é igual ao outro, provamos que isso é verdade. Então está demonstrado, primeiro algebricamente, e agora numericamente, que isso é verdadeiro, tá? Que isso funciona em qualquer situação. Tudo bem? Agora, como que apareceria um exercício desse tipo? Então, o exercício clássico seria algo mais ou menos assim, né? Enunciado inédito, né? Alguma coisa do tipo determine, calcule, resolva. Então ele vai falar assim, olha, por exemplo, determine, por exemplo, ó, o valor do cosseno de x sendo que o seno de x é igual a 12 sobre 13 e ele vai te dar um negócio assim, por exemplo, que é um intervalo. Tudo bem? Então, aqui a gente tem o seguinte, nós já aprendemos, né, já vimos a relação fundamental. Ela é de suma importância. Para que ela serve? Normalmente ela serve para quando você tem o valor do cosseno, você encontrar o seno, ou para formar equações, mas normalmente é isso, tá? Na maioria dos casos é isso. Então aqui eu tenho quem? Eu tenho aqui o seno, ó, e quero encontrar o cosseno. Aí tem muito aluno que fala assim, mas eu não sei o valor de x. E não vai saber. E não vai saber, cara. Você vai acabar o exercício sem saber o valor de x. Te interessa? Não. Tá? Então, em matemática, às vezes, a gente não pode querer se prolongar demais na coisa. Tem que ser objetivo. Principalmente em coisas assim, que realmente é objetiva como trigonometria. Que está certo ou errado, é aplicação e teoria. Então, você não pensa demais, assim, do tipo, quanto que é o x? Para saber o x, você precisa olhar na tabela. Você precisa dividir 12 por 13, procurar na tabela do seno onde você tem esse valor. Aí você chegaria nele. Agora, caso contrário, esquece. O que você vai calcular não é o x. Você vai calcular o cosseno do x. O x você calcula na equação. Então vamos substituir os valores? Quanto que é o seno? Tá? O seno é 12 sobre 13 e está em vermelho. Vamos mudar de cor. Ó, ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, tá certo? Então, isso daí eu só substituir. 12 ao quadrado é 144, 13 ao quadrado é 169. Como que eu sei? Só fazer a conta. Agora, pessoal, acabou trigonometria. Trigonometria é saber a fórmula. Agora é a equação de segundo grau, nono ano. O que você faz numa equação de segundo grau desse tipo? Isola o quadrado,
manda o resto para o outro lado. Ó. Aqui você pode e deve tirar aí o mínimo, né, para juntar essas duas frações, né, que aqui 1 é como se fosse 1 sobre 1. Então você vai fazer, ó, 169, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, sobre 169. Estou fazendo todas as passagens. Ah, professor, posso fazer direto? Eu sei isso aí bem. Faça. Faça, é melhor. Tá? Sobre 169. Agora, ele pediu para você calcular o cosseno ao quadrado? Não, ele pediu para calcular o cosseno. Então, o que eu faço quando eu tenho um quadrado? Eu mando para o outro lado, como se fosse raiz, só que mais ou menos. Então, vai ficar mais ou menos a raiz de 25 sobre 169. Posso extrair a raiz do de cima, posso extrair do de baixo. Fica mais 5 sobre 13. Quando você tem mais 5 sobre 13, tá? Mais 5 sobre 13, você vai ver qual sinal você vai usar. Se vai usar os dois, o que que vai. Daí você faz o quê? Volta para o enunciado. No enunciado, você tinha esse intervalo. Olha só, o que que é esse intervalo, pessoal? Esse intervalo, ele está dizendo que o x, ele é um valor que começa no π sobre 2 e termina no π. Se a gente for olhar o ciclo trigonométrico, olha os valores do ciclo trigonométrico aqui, ó. Tá? Se a gente for olhar o ciclo trigonométrico, ele começa no π sobre 2, ó, anda aqui e termina no π. Se bem que aqui, entre aspas, aí a bolinha é aberta, né? Detesto se de falar bolinha, mas assim vocês entendem, né? Não entra isso aí. Então, em outras palavras, ele está onde? No segundo quadrante. Ele é um arco do segundo quadrante. Então, se ele é, tá? Se ele é um arco do segundo quadrante, o que vai acontecer? O cosseno no segundo quadrante, o que ele é? Ó, olha os sinais que eu dei para vocês. O cosseno é negativo. Então, a minha resposta para esse exercício, eu vou falar que o cosseno de x é igual a menos 5 sobre 13. Por quê? Porque eu quero o valor negativo, porque ele é um arco que está no segundo quadrante. Não sei quanto que ele é, mas eu sei que é um arco no segundo quadrante. Então, no segundo quadrante, o cosseno é negativo e o seno, ó, é positivo. Tudo bem? Por que eu falei que tem alunos que fazem isso aí direto? Porque às vezes o cara se toca, vocês viram que as raízes deram certinhas? É difícil dar isso, muito difícil. Porque isso aí é baseado na terna trigonométrica. O que é a terna trigonométrica? Tem aquela clássica aqui, né? A clássica é aquela assim, 3, 4, 5, tá? Você sabe que 5 ao quadrado é a mesma coisa que 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Quando acontece num triângulo retângulo, de você ter os três lados com valores inteiros e esses valores formam um triângulo retângulo, a gente tem o que nós chamamos de terna pitagórica, né? Nesse caso, você vai ter a terna pitagórica também, porque você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter 13, 5 e 12. Estou falando completamente sem escala. Independente que quadrante que está, etc. e tal, se a gente fizer uma analogia no primeiro quadrante, normalmente vai ser isso. Porque quando você tem três valores, o maior sempre é a hipotenusa, os outros são cateto. Então, se um é 5 sobre 13, o outro só pode ser 12 sobre 13. O que pode mudar ou não são sinais. É igual aqui, ó. Se o seno é 3 quintos, o cosseno é 4 quintos e vice-versa. Tá? Então, esses valores quando dão inteiro são baseados em terna pitagórica. Tudo bem? Então, entenderam, ó, como que faz esse exercício. Então, ele vai dar o cosseno ou o seno, vai sempre falar o quadrante onde ele vai estar, ou vai dar uma dica disso. Se ele não falasse, daí você escreveria, que podia ser mais ou menos, dependendo do quadrante, isso até justifica. E vai calcular isso aí. Tranquilo? Agora, a outra relação que a gente vai ver hoje, tá? Outra relação. É a relação direta que existe entre os valores de seno e cosseno. Então, eu vou colocar aqui, ó. Relação entre... Ó, que bacana isso aqui. Seno e cosseno. Esse aqui é muito legal, pessoal. Isso aqui é muito legal. Também serve para isso. Para quando você tem o seno ou cosseno, você poder calcular outro valor. Normalmente é sempre assim, viu? É sempre assim. Esse negócio sempre funciona dessa forma. Ele te dá uma coisa para você calcular e outra. Tudo bem? Então vamos lá.
Vamos deduzir isso aqui, ó. Eu tenho um triângulo retângulo, tá? Vou fazer a dedução, não sei para vocês. Vocês não decorarem, entenderem. Fecha aqui, ângulo reto. Vamos chamar os lados de A, B e C, onde A é a hipotenusa, B e C são os catetos. E vou pegar dois ângulos que tem aqui dentro. Esse ângulo eu vou chamar de alfa, esse ângulo eu vou chamar de beta. O ângulo reto é o ângulo reto, sempre será 90 graus, não tem discussão. Esse alfa e beta que podem modificar-se. De cara, eu já sei o quê? Que a soma dos ângulos internos, dos ângulos que estão dentro do triângulo, dão sempre 180. Se o ângulo reto, que é esse, já vale 90 graus, eu tenho que alfa mais beta sempre será 90 graus. Tá, ó. Eu vou tirar essa conclusão. Alfa mais beta sempre será 90 graus. Vou até marcar o número 1 aqui para a gente lembrar dessa demonstração. Tudo bem? Baba. Todo mundo sabe isso. Vamos agora ver seno e cosseno? Ó, seno de alfa. Seno do ângulo alfa é cateto oposto, que é aquele que está de frente a ele. Tá? Ó, deixa eu até pegar outra canetinha para não riscar muito. Ó, de frente ao ângulo alfa, bem de frente. O que não encosta nele é o cateto oposto, ó. E aqui é a hipotenusa. Então, o seno do ângulo alfa, esse aqui é o oposto ao alfa. Esse aqui é o adjacente, ó. Aqui é a hipotenusa. Então, o que não é hipotenusa é adjacente. O que não é nem hipotenusa nem adjacente é cateto oposto. Então, vamos escrever. Então, o seno de alfa é cateto oposto, que é o B, sobre A. O cosseno do ângulo alfa é... Esse alfa ficou feio. O cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Beleza. Agora temos um outro ângulo no triângulo, o beta. Então a gente vai usar as mesmas relações do beta. Ó. Esse é o beta. Quem que está oposto ao beta? O C. Ó. A hipotenusa não conta. Estamos pensando só nos catetos. Ó. Então esse é o beta. De frente para ele, ó, tem o C. É o oposto. O adjacente é aquele que não é nem a hipotenusa nem o oposto, é o que está do lado dele. O adjacente. Vamos escrever? Então vamos lá. O seno desse ângulo beta vai ser cateto oposto, que é C, sobre A, que é a hipotenusa. O cosseno desse ângulo beta vai ser o quê? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ora, olhando para isso daí, eu deduzo o quê? Esse alfa e beta pode ser qualquer coisa, desde que somados deem 90, né? Desde que somados deem 90. Eu vou concluir de imediato que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. E que o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. Quando que vai acontecer isso? Sempre que alfa mais beta for 90 graus. Olha só que moleza. Tá? Como é fácil. No livro ele complica um pouco a explicação. Aqui está bem simples, né? E não está errado, ela só está simples. Lá eles complicam um pouquinho. Então você vai deduzir a seguinte coisa. Vamos supor, tá? Vamos supor. Eu falo assim, olha, seno 30 é igual a cosseno de quanto? Se eu sei que alfa mais beta é 90, eu sei que alfa é 90 menos beta, e sei que beta pode ser 90 menos... Eu falei uma coisa e escrevi outra. Olha a situação do indivíduo. 90 menos beta, esse aqui 90 menos alfa. Então esse daqui, por exemplo, eu sei que é 60 graus de cabeça, porque eu sei que os dois juntos somados, olha, tem que dar o quê? Tem que dar 90. Então eu posso sistematizar isso aqui. Por exemplo, se eu falasse assim, ó, cosseno de 20 é igual ao seno de quem? Aí eu faço o quê? 90 menos 20. Tá? 90 menos 20, eu vou chegar à conclusão que o cosseno do 20 ele tem o mesmo valor numérico do seno de 70. Se você olhar na tabela, você vai ver que é exatamente isso. Por exemplo, seno 30 e cosseno de 60, ambos valem o quê? Valem meio.
Isso serve para arcos que estão no primeiro quadrante, inclusive o arco de 60 e 90 graus, que são os que estão dividindo o quadrante aí, tá? Podem ser aplicados nisso. Então, a gente pode escrever a seguinte coisa, olha, eu posso falar que o seno de alfa é igual, tá? Se eu for pensar ao cosseno de 90 menos esse alfa. E que o cosseno de um ângulo alfa é igual ao seno de 90 menos esse alfa, tá? É outra relação também. Agora, o mais fácil é você deduzir de cabeça. Então, olha, o seno de alfa vai ser igual a um cosseno beta sempre que acontecer o quê? Sempre que alfa mais beta for 90 graus. Assim fica super fácil. Assim como ele põe no livro, ele pode te complicar um pouco. Porque você precisa se tocar que esse 90 menos alfa é o beta. Tá certo? Ó, 90 menos alfa ó, seria esse ângulo beta, ó, que é o outro ângulo que tem no triângulo. Então, na prática, é sempre assim. Ó. Por exemplo, o seno de 15 graus é igual ao cosseno de quem? Aí você faz 90, tira 15. Tá? Para que os dois juntos deem o resultado, aí no caso, 90. Então, quando você faz 90 menos 15, você vai ter 75. Então, o seno de 15 é igual ao cosseno de 75. Olha que beleza. Os dois juntos dão 90. Para que serve isso? De novo, para quando você tem um cosseno, achar um seno. Agora você já está tendo mais possibilidades. Veja que pela relação fundamental, se eu sei o seno de um arco, eu sei o cosseno também dele. Agora eu sei o do ângulo complementar. Então, essa relação aqui entre seno e cosseno, a gente vai chamar de relação dos arcos complementares, tá? Dos ângulos complementares. Ângulos complementares são aqueles que somando dá 90, tá certo? Então a gente vai sempre falar esse tipo de coisa. Alfa mais beta dá 90, tá? São os ângulos internos. Quando isso acontecer, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta, sempre que os dois somados dê 90. Tudo bem? Ficou mais ou menos claro isso aí? Mais ou menos não, ficou bastante claro. Qual que é o exemplo bacana para isso aí? Então, vamos fazer um exercício legal. Então, vamos supor que ele fala assim para vocês. Olha, dado ó, o cosseno, pegar um cosseno que dá um resultado quase que redondo de 37 graus é igual a 0,8. Na realidade, não é 0,8, tá? Eu estou calculando aqui, ó. O cosseno de 37 graus é 0,799. 799 a gente pode arredondar para 0,8 para facilitar a nossa vida. Então, dado isso aí, ele fala calcule. E aqui a gente vai por várias letras. Letra A. Primeiro, ele quer saber quanto que é o seno de 37 graus. Letra B, ele quer saber quanto que é o seno de 143 graus. Letra C, ele quer saber quanto que é o cosseno de 217 graus. Ele quer saber essas três coisas, tá? E te dá o cosseno de 37. Não pode usar tabela, não pode fazer nada. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Letra A. Eu tenho o cosseno e quero o seno. Tá? Normalmente, isso aí eu vou estar diante de uma relação fundamental. Tá? Da relação fundamental, onde eu tenho que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Eu aconselho, vocês fazem o que vocês quiserem, tá? Cada um faz o que acha mais fácil e melhor. Lembre-se o velho ditado, qual que é o jeito mais fácil? Qual que é? É aquele que você acerta. Então faça o jeito que você acerte. Eu não usaria valor decimal. Eu transformaria em fração. Eu acho que fica mais fácil, porque a hora que você leva ao quadrado, tira a raiz, complica. Complica. Eu transformaria. Então, onde está escrito cosseno de 37 graus igual a 0,8, eu escreveria 8 sobre 10 e simplificaria para 4 quintos. Tá? Simplificaria para 4 quintos. Vocês vão ver que isso aqui é interessante, esse exercício. Então, depois eu até posso transformar.
Então eu vou usar 4/5 ao invés de usar 8/10. Então eu vou calcular aqui, ó, seno de quanto? De 37 graus ao quadrado, mais o cosseno de 37 graus ao quadrado. Aqui eu já vou fazer o quê? Eu vou até escrever, né? Cosseno de 37 graus ao quadrado é igual a 1. Vamos substituir? Seno ao quadrado de 37, mais cosseno ao quadrado, substitui o valor. Posso fazer direto? Pode, sem problema. Se você tem facilidade, faça direto, tá? Seno ao quadrado de 37 mais 16/25 é igual a 1. Aqui é receita de bolo. Segura o quadrado desse lado, isola, passa para o outro lado a fração. Tira mínimo subtraindo. Aqui eu vou fazer direto, vai, pessoal, pelo amor de Deus, né? Seno ao quadrado de 37 é igual a 25 menos 16/25. Logo, o seno ao quadrado de 37 é igual a mais ou menos 25 menos 16. Quanto que tem dado? 25, você tira 16, tem dado 9/25. Essa brincadeira tem dado, às vezes acaba mal. Seno de 37 graus, você vai ter que escolher entre o mais ou menos. Aqui eu já fiz a raiz, então não tem o quadrado. Eu já fiz a raiz direto. Então não tem o quadrado, tá? Não, tem. Oh, meu Deus do céu. Ele tá faltando aqui, ó, a raiz. Então aqui vai ficar mais ou menos 3/5. É difícil escrever aqui no vidro, a gente acaba se confundindo. Aí você vai ter que escolher ou mais ou menos, tá? Não pode ser mais ou menos. Agora você vai pensar, 37 graus está em que quadrante? Primeiro, sempre no primeiro quadrante os valores são positivos. Então, seno de 37 graus é igual a 3/5. Tá certo? Ah, mas ele colocou em decimal. Então você coloca em decimal. Fica muito mais fácil transformar agora. Divide o 3 pelo 5. É uma conta fácil, 3 por 5, 6 vezes 5, 30, dá 0,6. Então, o seno de 37 é igual a 0,6. Perceberam uma coisa? O cosseno era 4/5. O seno era 3/5. Se você pensar no lado maior como sendo a hipotenusa, ó, e os catetos, tá certo? Opa, olha os catetos aqui, aqui é 4. Então você vai ter a seguinte coisa, é uma terna pitagórica, por isso que deu certinho. É o triângulo 3, 4, 5. São poucas ternas que existem. Uma é a 3, 4, 5, que dá sempre certo. A exercício, né? Que era qual? Ó, olha aqui, ó. Vamos lembrar qual que era o outro? Olha aqui, ó, que era a terna pitagórica, ó. O 13, 12 e 5. Onde 13 é a hipotenusa, que é o maior, 5 e 12 são os catetos. Então, aqueles exatos. Tem mais uma terna, não vou falar para vocês agora, depois eu falo para fazer surpresa. Então, a letra A eu já calculei. A letra A, ele queria saber quanto era o seno de 37. Agora, vamos voltar. Letra B. Letra B, ele quer saber... Opa. Vamos separar aqui para não dar bagunça, né? A letra B, ele quer saber o quê? Quanto que é o seno de 143? Seno de 143 graus tá no segundo quadrante. Aí você faz tudo aquilo que eu já expliquei para vocês, tá? Como que você vai fazer quando a coisa não está no primeiro quadrante? Você vai ver que quadrante que ele está no segundo. Então ele é igual a mais, tá? Ó, um outro seno. Aqui você reduz para o primeiro quadrante. 180 menos 143. Quando você faz 180 menos 143, eu fiz de propósito isso, vai dar exatamente o quê? 37. Então, 143 e 37 são arcos simétricos. Logo, o seno de 143 é exatamente igual ao seno de 37, que você já calculou, que é quanto? 0,6. Moleza, tá vendo? Quando você sabe um, você sabe o outro. O C, ele quer o cosseno de 217. O cosseno de 217, o valor está fora do primeiro quadrante? Está. Então vamos fazer a mesma coisa. 217 está no
terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Agora, ele vai ser igual a um outro cosseno, e a gente vai fazer o quê? Nós vamos aqui, ó, transferir esse valor para o primeiro quadrante. Como ele está no terceiro quadrante, você vai fazer 217 menos 180. 217 menos 180 vai dar exatamente 37 graus. Então, o cosseno de 217 é igual a menos cosseno de 37 graus. O cosseno de 37 graus, ele deu para você, ó. O cosseno de 37 graus, ele falou que era 0,8. Então, você vai colocar aqui o quê? Menos 0,8. Então, ó, tá vendo que legal? Sabendo um valor, eu já consigo calcular 4. E dá para calculando mais, dá para você fazendo mais coisas. É bem interessante isso daí, tá? Isso é bem interessante, é bem legal de fazer. Tudo bem? Então, pessoal, eu posso fazer aqui então um resumo para você ter aí, para você anotar. Olha aqui, o que nós vimos hoje interessante? A relação fundamental. A relação fundamental, ela serve para quando eu tenho o seno ou cosseno, calcular o outro. Então, se eu tenho o seno, eu consigo calcular o cosseno. Se eu tenho o seno, eu consigo calcular o seno. Então, você vai ter aqui, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Isso aqui é muito importante, tá? Muito importante. É bastante usado. Além dessa, nós vimos o quê? Os arcos complementares. Lembra de arcos complementares e suplementares? A gente fala que um ângulo é complementar ao outro quando ele somado com aquele dá 90 graus. Então a gente colocou até aqui, ó, arcos ou ângulos, né? Complementares. É quando os dois somados dão 90 graus. Arcos ou ângulos, aí conforme o autor, tem autor que usa arco, tem autor que usa ângulo, tanto faz. Então você vai ter assim, olha, quando você tiver dois ângulos, falar que alfa mais beta vai dar 90 graus, tá? Eu vou saber sempre que o seno de alfa vai ser igual ao cosseno beta e vice-versa, tá? Que o seno de beta também será a mesma coisa que o cosseno de alfa. Eu tenho esta relação aqui, ó, tá? E também posso concluir a seguinte coisa. Eu vou saber também sempre que o seno de alfa é igual ao cosseno de 90, é baseado na relação de cima, menos alfa. E que o cosseno de alfa é igual ao seno de 90 menos alfa. Eu chego nessa fórmula, tá certo? Vou chegar nessa fórmula. Exemplo disso, eu vou ter assim, por exemplo, um exemplo que eu conheço, que o seno 30 é igual ao cosseno de 60. Por quê? Porque 30 mais 60 é igual a 90. Tá certo? Então a gente vai chegar sempre nessa conclusão. Esse alfa e beta pode ser valor do segundo, terceiro, quarto quadrante? Não pode, pessoal. Nos arcos complementares não. Por quê? Porque os arcos complementares são arcos somados dão 90. Então se o valor está no segundo quadrante, nunca a soma dele vai dar 90, vai dar sempre mais. Então são arcos assim, tá certo? Isso funciona com qualquer valor, desde que a soma seja 90. Você pode procurar na tabela. É por isso, se você olhar na tabela, você vai ver que a tabela do seno, se você virar de ponta cabeça, vira a tabela do cosseno. Porque, por exemplo, ó, olha que interessante, o seno de 1 grau é igual ao cosseno de quanto? De 89. O seno de 2 graus é igual ao cosseno de 88. Inclusive, eu poderia colocar aqui, ó, o seno de 0 é igual ao cosseno de 90, né? Ó, o seno de 3 está numa progressão aqui, é igual ao cosseno de 87. E se eu for baixando isso aqui, ó, baixando infinitamente, o seno de 89, por exemplo, seria igual ao cosseno de quanto? De 1 grau, até chegar no final, onde o cosseno de 90 seria igual ao cosseno de 0. Tá vendo que interessante? Esse aqui decresce para cá, né? Esse aqui cresce para cá, ó. Então eles estão tendo essa relação. Se você pegar a tabela no livro ou em qualquer outro lugar, você vai ver que a tabela vira de ponta cabeça. São os mesmos valores.
tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Eu acho muito legal essas demonstrações, né? Eu acho que, vou deixar até aqui, olha, parado aqui com a parte importante. Eu acho que você entende, né? Pelo menos uma vez na vida você vê essa demonstração. Então, se amanhã alguém perguntar para você por que o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, você vai falar cagada de pato, sem saber o que falar. Você pode até chegar lá e falar assim, ó, você pega o ciclo aqui, ó, o primeiro quadrante, faz aqui o traçado, esse aqui é o seno, esse é o cosseno, esse é igual a 1. Aplica Pitágoras, pontos, está aprovado. Bom, 1 minuto você provou para o cara. Fechou a boca. Esse dos arcos complementares. Você pega lá o triângulo aqui, coloca o alfa, coloca o beta, aqui A, B, C, demonstra, faz o seno de alfa, o cosseno de alfa, o seno de beta, cosseno de beta e mostra a igualdade. Pronto, está aprovado. Tá vendo? Olha, em 5 minutos, no máximo, você prova essas duas coisas. Ah, mas por que eu demorei? Porque foi a primeira vez. Mas agora, se quiser, você vê bem rápido isso. E não fica decorando, tá vendo? Você vai fazer, nossa, quanta fórmula, já me apareceu mais fórmulas, tá bom? Vou passar alguns exercícios do livro, espero que vocês façam, tá? Exercícios desse tipo aqui, que são bem interessantes. Olha a teoria no livro, né? Olha os resolvidos no livro, é bem legal isso, tá bom, pessoal? Não esqueça de deixar presença, não esqueça de comentar o vídeo se você achar que é legal, se não é, se está gostando, se não está. Isso é importante para que eu saiba, tá bom? E eu tenho colocado os vídeos teóricos naquele meu canal do YouTube, tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço, até mais. Cuidem-se, porque a pandemia não acabou, tá certo? Tchau.